Glória a Deus. Abra a tua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Glória a Deus. Primeira epístola, ou primeira carta do apóstolo João, do evangelista João, no capítulo 2, e os versículos de 3 a 6. Vamos estar lendo. Diz o texto sagrado: e nisto sabemos que o conhecemos. Esse o, esse é uma letra maiúscula ali, que está se referindo a Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos. 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Gente, que versículos nós lemos essa noite. E eu quero ser muito breve. Agora me lembrei da André, quando ela disse que eu digo ser muito breve, vai lá 1 hora falando. Não, mas eu vou tentar ser mais breve aqui. Porque a palavra por si só ela é bem direta, bem específica para nós. Sem muita curva, não. Isso é característica de pessoas como o apóstolo João, que escreveu essa carta lá por 85, 90 anos depois de Cristo. Então já era um presbítero idoso, um homem que andou com Jesus, foi escolhido pelo próprio Cristo, que andou com Jesus, que esteve ao pé da cruz, que estava no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, estava lá naquele lugar onde Jesus subiu aos céus, lá ele estava. Então ele percorreu do princípio ao fim a vida de Jesus e continuou. E agora esse amado velhinho, por assim dizer, com todo respeito, o apóstolo João pega a sua pena e começa a escrever para a igreja contra um falso grupo de líderes ou de mestres da sua época, que pregava que conhecer a Deus não está intimamente ligado ou necessariamente ligado a obedecer a Deus, a seguir os seus mandamentos. Que conhecer a Deus é mais no sentido de senti-lo meramente, mais no sentido de afirmação. Eu conheço a Deus, ponto. Logo ninguém pode negar essa minha experiência, ninguém pode negar, esta minha afirmação. Esse grupo de falsos mestres da época que João escreveu essa carta existia, como existe hoje. Pessoas dizendo que conhecem a Deus, mas que não seguem os seus mandamentos. Pessoas que afirmam que vão aos 4 cantos da terra, através das redes sociais, através do YouTube, através desses canais digitais, dizendo que amam a Deus, dizendo que conhecem a Deus, dizendo que tem a graça da salvação, dizendo tudo de bom e de melhor dos seus lábios, e parece que ninguém pode questionar, mas a sua fé, esse conhecer a Deus, entre aspas, o que eles naquela época pregavam, os falsos mestres, e que hoje muitos falam,
é que ninguém pode negar aquilo que eles afirmam, porque a sua afirmação é meramente sentimental, é meramente pessoal. Eu me sinto assim. Parece que isso está tão em voga hoje, né, gente? Eu me sinto um animal, então, portanto, ninguém pode dizer nada contra. Eu me sinto um cachorro, eu me sinto uma zebra, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, eu me sinto aquele outro, e nada pode ir contra, porque se tu é contra, tu é preconceituoso, se tu é contra, enfim, N coisas. E isso se aplica à fé, irmãos, isso se aplica ao viver cristão. Mas eu quero dizer para os irmãos, no que a palavra nessa noite nos afirma, que isso não é verdade. E o apóstolo João, já naquela época, condenava esse tipo de atitude, esse tipo de fé abstrata, esse tipo de fé líquida, esse tipo de fé plástica, não real, não verdadeira. Queridos, nenhuma fé autêntica, ela parte simplesmente do interior do homem, do mero conhecimento do homem, pelo simples fato que Jesus, ele é externo a nós. Nós não somos Jesus, nós não vimos Jesus, nós não tivemos esta graça. Então a fé do verdadeiro cristão, ela precisa ser pautada em algo. A fé do verdadeiro cristão, queridos, ela não pode ser meramente uma opinião. Pois bem, para qualquer concurso, vamos pegar aqui um concurso público para médico. Ele vai ter que fazer várias provas. Ele tem vários. O primeiro ponto é apresentar um diploma de médico. Primeiro ponto, está aqui, eu sou formado, tenho um diploma de medicina. Depois disso, tem vários pontos, várias provas que ele vai ter que comprovar aquilo ali, ele vai ter que mostrar aquilo ali. Ele não vai ficar somente na sua palavra: olha, eu sou médico, eu tenho conhecimento. Ele vai ter que provar, ele vai ter que mostrar a sua fé, o seu conhecimento. Ele vai ter que provar para poder passar no concurso e assim exercer a sua função. A paralelo a isso, irmãos, é a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé não pode ser abstrata. A nossa fé não pode dizer: eu o conheço, eu tenho fé, eu o conheço, eu tenho fé. Não pode, isso não é bíblico. Isso a Bíblia condena de capa a capa, e João é incisivo, João é categórico em dizer: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O crente verdadeiro, o cristão autêntico, sim, ele tem a fé no seu interior, obviamente. Sim, ele tem aquela fé que vem do interior dele, que, guiado pelo próprio apóstolo João no seu evangelho, ele diz que rios de água viva vão correr do nosso interior, e obviamente ele relacionava isso ao Espírito Santo. É claro que a fé do cristão, a graça da salvação, enfim, vem do nosso interior, mas não meramente humano, mas sim pelo Espírito Santo. Mas ela precisa ser palpável, ela precisa ser vista, ela precisa ter uma marca. A marca não é palavras vazias ao vento, a marca não é sentimentalismo. Eu pego o microfone e falo meia dúzia de palavras e eu já começo a chorar de emoção. Palavras são nada mais do que palavras. Se não baseadas na verdade, não valem absolutamente nada. Palavras são vazias.
eu e você devemos de mostrar que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Nisto provamos, nisto demonstramos que amamos a Deus, gente, quando nós guardamos a sua palavra, os seus mandamentos e nada mais. Essa é a base de tudo. Repito, irmãos, a fé do verdadeiro cristão não está baseada no achismo, em meras palavras, em sentimentalismo humano. Pode derramar lágrimas, pode fazer o que quiser, mas se no seio da fé cristã não está enraizado o amor a Deus, a obediência à sua palavra, o apego à sua palavra, o apego ao seu querer, isso não é um verdadeiro cristão. João é muito enfático, dizendo: aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Que palavra mais direta é essa, irmãos, para nós? Eu conheço. Esse conhecer é ter a salvação. Esse conhecer, irmãos, é ser íntimo de Jesus, é conhecer Ele. Esse é o que Ele está dizendo como conhecer. Gente, às vezes nós estamos com os nossos olhos com cataratas, e nós não conseguimos enxergar o real Evangelho de Jesus. Às vezes guiamos a nossa vida por tradições. Tradições em que sentido? Vir à igreja, participar da ceia meramente, sem aquela contrição interior da alma. É cantar aqui, é cantar ali, é pregar aqui, é fazer isso, fazer aquele movimento. Agora, semana que vem, o evento das crianças aqui, que vai ser uma bênção maravilhosa. Não, pastor, mas eu estou envolvido aqui com o evento das crianças e coisa e tal. E veja só, eu quero dizer, irmãos, aquele que conhece, que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, como disse o apóstolo João, é mentiroso. Que palavra eu vou dizer para os irmãos, querido? Essa noite eu não vou profetizar sobre a tua vida. Essa noite eu não vou ter uma outra revelação e que você pegue se você quiser. Nós vamos ter nessa noite a revelação das Escrituras, o que a Bíblia está dizendo, que aquele que conhece a Deus, aquele que diz que conhecem a Jesus, aqueles que dizem que conhecem a Jesus, não guardam os seus mandamentos, não procura obedecê-lo, não procura amar o seu próximo, não procura respeitar os pais, não procura respeitar os seus superiores, não procuram, sonegam, fazem, acontecem, e vem aqui como cara de santo participar da ceia. Mas no mês passado aprontaram um monte, brigaram, iraram-se, falaram palavrões, defraudaram, mentiram, se enfiaram em pornografia, pessoas fingidas, deliberadamente fingidas, dizem uma coisa, mas sabendo que aquilo não é o que elas querem dizer, não são autênticas, não procuram viver a caridade com o próximo, não procuram viver o amor a Deus, são jocosas. Mas quando chega num culto como esse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Pai. Oh Senhor, que é maravilhoso, Jesus.
O Evangelho, nessa noite, diz que todos nós que agimos desta forma somos mentirosos. Somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Ponto final. Amados, nós temos de todas as formas nos esforçar para vivermos uma fé dentro das conformidades do que o Evangelho nos ensina. Aleluia. Amados, somente se nós nos contentarmos em levarmos uma vida cristã, vamos dizer assim, de qualquer forma, tentando nos enganar a nós mesmos, como diz também o apóstolo Tiago na sua carta, aquele que procura ser religioso e não refreia sua língua, disse o apóstolo Tiago, engana-se a si mesmo. Aquele que procura ser religioso, e a religião aqui não é no sentido pejorativo, mas religioso, que ele quer dizer ali é viver a religião, viver a verdadeira religião, amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, mas que não refreia sua língua, não engana-se a si mesmo. Mas qualquer que guardar a sua palavra, disse João, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Amém, Jesus. Guardar os mandamentos do Senhor é prova de que o amor de Deus está em nós, e ele afirma aperfeiçoado. Glória a Deus. E nisto conhecemos que estamos nele. Aqui tem um grande pulo, como diz hoje em dia, né? O grande pulo do gato, o grande ensinamento de João. As pessoas podem dizer que conhecem a Deus, as pessoas podem dizer que conhecem a Jesus, as pessoas podem dizer que conhecem a Bíblia, as pessoas podem dizer que têm fé, as pessoas podem dizer 1 milhão de coisas, mas nós podemos proferir o que nós quisermos. A questão não é nós falarmos, a questão é se nós estamos em Jesus. A questão é o que o apóstolo Paulo falou: não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Nisto conhecemos que estamos nele. Queremos estar em Cristo, obedecemos a sua palavra. Queremos estar em Cristo, nos movemos a obedecer a palavra. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, João conclui o raciocínio anterior ao versículo anterior, né, que ele diz: nisto conhecemos que estamos nele. Bom, eu estou em Cristo. Pois bem, se eu falo que eu estou em Cristo, logo a lógica é: eu devo também de andar como ele andou. Veja que a fé do cristão não é uma fé meramente mística, irmão. Não é meramente uma fé plástica, líquida, que se move de qualquer... Não, é palpável. A fé tem que ser palpável. Tem que ser palpável, gente. Eu tenho que olhar para os irmãos têm que olhar para mim, queridos. Nós temos que nos olharmos e vermos que nós estamos mais próximos de Jesus. De que maneira? Porque eu estou andando como Jesus andou. Aleluia. Eu estou obedecendo a sua palavra. Eu estou negando a mim mesmo.
palpável, gente. Isto é a verdadeira religião cristã. É lá em Antioquia, onde os irmãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos, irmãos? Porque apenas falaram que conheciam a Jesus? Não, pequenos cristãos é pequenos cristos. Eles eram tão parecidos, andaram tanto como Jesus andou, procuravam tanto obedecer as palavras dos apóstolos a respeito de Jesus, que as pessoas olham, vem vindo cristãos, vem vindo pequenos cristos, vem vindo homens e mulheres que obedecem a Cristo, vivem conforme tem que ser vivido. Irmãos, é farto de falsos cristãos. Então agora, com essa internet aí, o cara vê cada uma, gente. Eu compartilho às vezes uns videozinhos aqui com os obreiros. Gente, é assim, é para derrubar o sabiá do toco. Não, é uns negócios que não tem cabimento. E as pessoas são altamente convictas que conhecem a Deus. Altamente convictas que conhecem a Deus. Por quê? Porque dão uns pulos aqui, porque dão uns pulos ali, porque tem uns trejeitos, aquilo ali parece que é prova que o Espírito está neles, que eles conhecem a Deus. Mas é só uma vasculhada maior, tu vai ver que o cara faz tudo contra aquilo que a palavra de Deus manda. Aí nós, dúbios na fé, sem base bíblica, olha, mas eu acho que é mais ou menos assim mesmo, sabe que é? Eu acho que é por aí, olha só, esse homem parece, gente, esses homens a qual João, para a igreja que ele está escrevendo, para os irmãos que ele está escrevendo, a respeito desses homens que ensinavam esse tipo de coisa, que para ser cristão, não necessariamente era necessário obedecer os seus mandamentos, obedecer a Deus, era só meramente com palavras, com gestos, com movimentos. Não, eu conheço a Deus. Ele está dizendo, vocês estão totalmente errados, vocês têm que obedecer os seus mandamentos, e se tu estás nele, eu quero te dizer que tu deve andar como ele andou, ponto final. Eu vou morrer batendo a tecla que a fé do verdadeiro cristão não pode ser de palavras, ela tem que ser por atos, ela tem que ser palpável. As pessoas têm que nos olharem e verem, lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, por testemunho, por gestos, por obras. Amém, queridos? Não por um dom aqui, nem outro pelo outro dom ali. E aqui eu não nego os dons espirituais em hipótese alguma. O Senhor deixou para a igreja os dons espirituais. Deus pode nos usar em profecia, Deus pode nos usar em revelações, Deus pode nos dar sonhos maravilhosos, Deus pode curar as enfermidades, e Deus faz tudo isso muito lindo, muito maravilhoso. Deus age, Deus cura, e nós temos visto isso. Mas só que eu, curado de uma enfermidade, eu vou curado para o inferno. E se eu orar por alguma pessoa e ela ser curada pela misericórdia, eu orando e aquela pessoa sendo curada, eu tenho grande risco de ir para o inferno, orando e abençoando as pessoas. Se eu profetizo em nome do Senhor, Deus pode me usar, mas pode ser que no fim da minha vida eu irá profetizar para os demônios no inferno. Foi isso que Jesus falou. Tu profetizou o meu nome, tu curou os enfermos. Deixa, irmãos. Tu curou, tu profetizou, tu expulsou o demônio. Apartai-vos de mim, porque praticou a iniquidade. Em outras palavras, tu não guardou os meus mandamentos, tu não andou conforme tinha que andar. Gente, isso é tão simples, irmãos. Isso é tão simples. Então, nós temos que viver o verdadeiro evangelho, palpável. Deus pode nos usar na cura? Claro que pode, e Ele usa. Deus pode nos usar em profecia? Pode, e Ele usa. Deus pode nos abençoar, que nós oramos por pessoas que estão possessas e serem libertas? Pode, e Ele faz. Glória
E como eu sou santo, eu oro e Deus cura. Deus está provando o modo de eu viver. Não é verdade. Não é verdade. Veja como eu estou com a igreja lotada, cuspindo gente pelo ladrão. Viu como eu sou um homem santo? Não é verdade. Se a junção de pessoas for bênção, o Grenal já tinha, era tudo pastor lá no Grenal, porque eu dava um Grenal, superlota os estádios. A grande questão que João está escrevendo é o seguinte, abre aspas, se eu digo que conheço a Deus, eu devo de guardar os seus mandamentos, fecha aspas. Abre aspas, eu digo que conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim, fecha aspas. Ponto, irmãos. Ponto. Nessa noite, irmãos, era essa palavra que Deus tinha para nós, simples, porém direta. Vamos viver o Evangelho, irmão. Vamos viver o Evangelho. Evangelho não é conquista. Evangelho não é sucesso. Tem um pastor que publica os seus vídeos e eu olho, cada vídeo que ele publica, ele está numa caminhonete diferente, numa mais linda do que a outra. E sempre que ele vai descer na caminhonete, tem uma pessoa com uma câmera filmando. Que engraçado, que coincidência, né? O homem vai descer, tem um abençoado filmando. Que uma coincidência maravilhosa. Não estou condenando ele por ter, mas só estou pegando como exemplo. Viver o Evangelho não é garantia de sucesso. Viver o verdadeiro Evangelho não é garantia de prosperidade. Viver o verdadeiro Evangelho não é garantia, irmãos, de nós não passarmos lutas, de nós não passarmos problemas. Viver o verdadeiro Evangelho não é garantia, amados, de viver numa rede eterna e de que tudo está maravilhosamente bem. Viver o verdadeiro Evangelho é muito bem o oposto a isso. É luta contra o mal, é luta contra o diabo, é luta contra o mundo, é luta contra os falsos cristãos, é luta. Como dizia o irmão, ser cristão não é para fraco. Como dizia o capitão Nascimento, pede para sair, meu irmão, pede para sair. Não está aguentando o arroxo de ser cristão, mas isso é meio difícil, isso é ruim, isso. Não, até pode ser ruim, irmãos. Até nós lutando para a nossa própria carne, pode até ser ruim mesmo. Claro que pode. E claro que é. Mas diz o apóstolo Paulo que ele esmurrava a sua própria carne, ou seja, a sua própria vontade, para cumprir a vontade de Deus. Vamos nos pôr em pé. Glória a Deus. Andar como Jesus andou. Como diz aquela música daquele padre católico, né? Andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou. É uma linda letra. E é assim que nós temos que andar. Jesus andou sendo a personificação da verdade, do amor, da caridade, mas no entanto foi rejeitado por várias pessoas. Então isso vai acontecer conosco. Mas como assim, pastor? Eu estou tentando obedecer a Deus, eu me esforço, eu me empenho, uma mulher briga comigo, meu marido briga, os filhos brigam, é uma discórdia, os irmãos da igreja me olham de cara feia, e eu tento, ai, Jesus. Pode acontecer tudo isso aí, irmão. Escute, quanto mais eu e você buscar a presença de Deus e obedecer a sua palavra, os primeiros que vão às vezes se opor contra nós são os nossos próprios familiares. Glória a Deus. E depois vem na igreja, quer ser santo demais.
Ih, quer ser. Ai, quer ser. Ai, meu Deus do céu. E vem lá o santarrão. Pode escrever, irmão. Quando nós decidimos as nossas vidas, buscar a Deus, para cumprir os mandamentos de Deus, para cumprir os mandamentos do Senhor, andar como Ele andou, nós seremos perseguidos. É verdade. Mas nós vamos fazer com alguns irmãos da igreja primitiva, e que já está registrado na Bíblia, que grande gozo nós teremos quando nós sermos perseguidos pelo amor do Senhor. Eu estou sendo perseguido pela verdade. Pô, eu só estou dizendo a verdade e estou sendo perseguido. Eu vou me entristecer. Não te entristeça, glorifique a Deus. Senhor, obrigado pela essa graça de ser perseguido por querer te obedecer. Obrigado, Senhor, porque eu estou lutando, porque eu estou guerreando, Senhor, eu fui demitido porque eu não quis mentir, e meu patrão disse, não, mas tu tem que falar isso, não, mas eu não vou falar porque é mentira, então tu está na rua, e agora eu vou me descabelar e vou chorar. Bom, pode até chorar, mas chore agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por o Senhor permitir que eu passe por isso, por amor ao teu nome, por amor à verdade. Me ajuda, Senhor. Por amor à verdade, por amor ao teu nome. Nós temos que resgatar isso, irmãos. Glórias a Deus. Paulo dizia, eu cumpro em mim o resto das aflições de Cristo. A gente, cristãos, nunca lembramos desse texto, porque ele vai contra o nosso próprio desejo. Paulo dizia, eu cumpro em mim o que resta das aflições de Cristo. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que as lutas que ele passaram, era como se fosse ele o corpo de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos também sofrendo por amor à igreja, nós também estamos padecendo por amor à igreja, por amor aos ímpios, por amor aos irmãos. Então nós temos, quando nós passamos desse tipo de problema, de querer obedecer, e por isso nós padecemos, nós temos cumprindo em nossas vidas as aflições de Cristo. Isso é da obediência a Deus. E o que nós fizemos com isso? Oferecemos ao Senhor. Obrigado, Deus, estou padecendo pelo amor ao Evangelho. Por ti, Senhor, me dá a tua graça. Vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Obrigado por esta palavra, Senhor amado. Obrigado por esta palavra. Pai, somente o teu Espírito Santo pode encher os nossos corações dessa verdade, Pai. Senhor, eu posso levar até os ouvidos dos irmãos e até a mente dos irmãos, mas o teu Espírito Santo pode conduzir esta palavra no profundo da alma, no profundo do coração, no âmago da alma, Senhor amado, e convencer esse irmão, e nos convencer, Pai amado, da real verdade, Senhor, do real motivo de nós sermos cristãos, é de obedecer, é de amar a Deus, de amar os irmãos, de amar a igreja, de amar, de amar e de amar, de andar como Jesus andou. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, derrama da tua graça sobre todos. Amém.